Vamos lá, vamos orar para a gente iniciar a nossa aula. Deus, eu quero te agradecer por essa oportunidade de a gente estar aqui reunido. Quero te agradecer pela vida de cada um dessa turma, Pai, que separou esse tempo para aprender mais da sua palavra, para estar estudando sobre o livro de Juízes. Pai, te agradeço porque o Senhor é bom, Pai, e o Senhor tem feito grandes coisas nesse meio, Pai. Abençoa essa aula, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, vamos lá. Hoje a gente vai fazer... três coisas na aula. Primeiro a gente vai revisar rapidinho o panorama ali de Juízes, onde ele está localizado. Segundo, a gente vai fazer uma atividade e depois a gente vai falar sobre 3 juízes, beleza? Se a gente conseguir fazer isso na aula de hoje, missão cumprida. Semana passada a gente fez uma revisão lá do panorama, a gente falou lá da criação até o livro de Juízes, né? E eu quero que vocês me ajudem aí, localização do livro de Juízes. Que tempo da história eles estão aí? Só para a gente ficar bem claro isso. Tempo da história, não numericamente, mas separado em blocos ali da história. Onde eles já estão, onde está o povo de Deus, qual que é a situação ali no livro de Juízes? Quem pode me ajudar? Antes de Davi, depois de Davi? Depois do deserto? Eles estão aonde? Eles estão no Egito? Não, eles estão em Canaã. Quem que é o líder deles? Josué é até a chegada do livro de Juízes, né? Beleza? Então, quando falar sobre o livro de Juízes, você vai lembrar que está contando da história do povo de Deus. Beleza? Sim, povo de Israel. Pensou em Velho Testamento, a maioria do Velho Testamento, história do povo de Israel. O recorte onde está colocado o livro de Juízes. Entrada na Terra Prometida, pós-morte de Josué e anterior ao período do reinado. Beleza? Então, se a gente fosse fazer uma linha do tempo aqui... Deixa eu pegar isso aqui, pode cair na prova, talvez. Não sei. Estou sem canetão. Aqui, canetão. Olha só, vamos lá, vou desenhar para vocês aqui. Nunca usei esse quadro na minha vida. Mas se eu fosse fazer uma linha do tempo aqui... Aqui está o livro de Juízes... Juízes. Olha que letra bonita. Tá? Então aqui tá Josué, beleza? Até Josué. E aqui quem vem antes de Davi? Saul. Aqui é o Êxodo. Êxodo o quê? Conquista, né, da terra. Beleza? Conquista. E aqui é reinado. Ficou claro isso aqui? Sim. Pode cair na prova isso? Pode. Sim. Onde foi? Pode cair esse desenho e vocês completarem? Sim. Aqui sim? Beleza? Então tá bom. Então, tirei foto com os olhos, guardem na mente. Foi? Não sei se vai cair na prova, mas se cair, vocês estão tranquilos. Vocês estavam copiando? Não, mas faz aí, ó. Risquinho, Josué, Êxodo, Conquista, Juízes, Risquinho, Saul, Reinado. Beleza? Tá bom. Então a gente sabe já onde é o período do livro de Juízes. A gente sabe também na aula passada quanto tempo durou esse período. Quem lembra? 325, beleza. E a gente falou sobre um ciclo na semana passada. Vocês lembram do ciclo? Vamos lá, era 5 passos. 5 passos no ciclo? Deixa eu ver, não lembro se era 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sem olhar. 5 passos do ciclo. 5 passos. Primeira coisa, o que acontecia? E apostasia. O que é apostasia mesmo? Abandono da fé, né? Negação de Deus, abandono da fé, enfim. Idolatria. Aí o que acontecia com o povo? Opressão, olha que bonitinho. Opressão, servidão, escravidão. Não pode ler, tá, Mavi? Deu muito na cara que você leu, Mavi. Opressão e servidão. Depois o povo clamava: oh Deus, você abandonou o seu povo querido aqui, a gente está sendo escravizado. E o povo clamava, e Deus olhava: seus caras de pau, eu estava lá com vocês. Mas Deus, no seu amor infinito, o que ele fazia? Levantava um juiz. E esse juiz, o que fazia? Libertava o povo, né? A gente falou que podia chamar de libertador. E aí o povo voltava para o caminho de Deus. Enquanto o juiz estava vivo.
Quando o juiz morria, voltava lá para o começo. Apostasia, idolatria. Isso se repete em todo o livro de Juízes. Quem fez a tarefa? Fez a tarefa, isso. 30% da turma, né? O restante, vamos lá. Na próxima semana eu acredito em vocês. Na tarefa ficou bem claro isso, mas hoje a gente vai também ver na aula isso, tá? Então esse ciclo precisa estar na sua cabeça. Tá? Apostasia, povo sofria opressão, povo clamava, o juiz levantava, libertação, o juiz morria, apostasia de novo. Tá? Agora a gente vai fazer um exercício. Pega a sua apostila dessa aula. Como que vai ser esse exercício? Ó, eu vou primeiro dar as instruções, depois eu vou ler com vocês aqui. Vocês vão fazer em trio, tá? Em trio. De preferência, não faz com a sua esposa, que você está a semana inteira aí. Você pode sentar com outra pessoa, pode trocar uma ideia, porque a tua esposa, você já está ali com ela sempre, tá? Então vocês vão formar um trio. Vocês vão pegar a Bíblia, todo mundo trouxe Bíblia? Sim. Sim? Pode ser no celular também, não tem problema. Aí vocês vão abrir no capítulo 2 e vão ler do versículo 6 ao 23. Não façam isso agora ainda. Espera que eu vou explicar. E aí tem uma primeira pergunta ali, ó. Quais versículos mais chamaram a sua atenção? O que você vai fazer? Você vai marcar na sua Bíblia ou vai selecioná-lo no celular e vai escrever o número do versículo. Ah, o 6 me chamou a atenção, o 7 me chamou a atenção, o 15 me chamou a atenção. Você vai marcar ali só o número do versículo. E aí você vai ler tudo e embaixo você vai responder: como poderia resumir em suas palavras essa passagem do livro de Juízes? Aí você vai escrever o que você entendeu dessa passagem. Beleza, esses dois? Importante aqui, quando eu falo trio, é para, por exemplo, tá eu, o Carlos e a Angélica. Não é para eu pegar e ler. Ó, pessoal, eu acho isso. E os outros? Beleza. Aí não. Não, é para vocês discutirem. Eu acho isso, mas eu acho isso também. E aí vocês chegam no consenso e escrevam, beleza? Outra coisa que eu vou dar uma dica, eu dei de manhã também, que eu vi. E, ao invés de ler o texto inteiro e depois parar nos versículos, já vai destacando. O povo adorava a Deus. Isso aqui é importante. O povo adorar a Deus é importante. Vou marcar isso aqui. O povo abandonou a Deus. Isso aqui também é importante. O povo abandonou a Deus. Então você vai marcando ali. Beleza? Vai já versículo por versículo. Não deixa ler tudo para depois separar, senão vocês vão demorar muito. Entenderam essas duas primeiras questões? Sim. Depois vocês vão fazer um negócio chamado leitura dinâmica. O que é a leitura dinâmica? Vocês vão pegar esses dois retângulos, tá vendo os dois retângulos ali? Juízes maiores e juízes menores. Sim? Visualizaram? Aí você vai ler rapidinho. Por exemplo, Juízes 3:7. Você vai procurar rapidinho o nome do juiz. Só o nome do juiz. Você vai escrever lá. Por exemplo, aí vai ser Otoniel. Então você vai escrever o nome do juiz. Depois, Juízes 3:12. Você vai procurar o nome do juiz lá. Juiz 4:5. Então você vai só colocar o nome do juiz. É para ler tudo esses versículos? Não, é leitura dinâmica, é procurar o nome. Só achou o nome, escreve o nome, vai pro próximo. Não vale jogar no Google. Hoje você teve gente que jogou no Google para achar os nomes. É para você ler rapidinho assim, ó. Você lê, só procura o nome e escreve. Combinado? Sim? Alguém tem dúvida? Não? Então junta em trio aí. Vamos lá, gente. A gente completa junto o quadro. As duas perguntas primeiras vocês terminaram, né? Então vamos lá. Fica com a sua Bíblia aberta agora. Em Juízes 2, de 6 a 23, a gente vai conversar um pouquinho sobre esses versículos, tá bom? Algumas coisas importantes. Pode ficar no grupo mesmo, tá? Vamos lá. Juízes 2, 6. Juízes 2. Quem que... Grupo do Antônio lá no fundo. Qual que foi o primeiro versículo que vocês destacaram? 8. Alguém destacou o 7? Tá, Maria Vitória, lê o 7 pra gente. Tá, achou ou não? 2:7, isso. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Então a gente vê aqui um povo que adorava a Deus, beleza? Ok, né? O que vocês colocaram no 8 aí? O que vocês destacaram, Antônio? Da idade avançada. Que ele morreu velho. Beleza, tranquilo.
Alguém destacou o 10? Alguém destacou o 10? Quem pode ler? Jenny, você lê o 10 pra gente, por favor? Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Já aconteceu isso na Bíblia alguma vez? Quem lembra? José, né? Lá no Egito, o povo foi escravizado porque o faraó que subiu ao trono nada sabia sobre a história de José. Por que a gente comemorou ontem? O feriado, né? O cara não sabe. O feriado, comemorou o feriado. Independência. Gente, por que a gente comemora a independência? Porque a gente se tornou independente, né? Foi assim que me responderam cedo. Pra gente não esquecer. Por que existe um feriado? Pra gente não esquecer que o Brasil se libertou de outro povo e se tornou independente. Aí o exército vai pra rua, a gente faz um feriado. O Joaquim essa semana ficou a semana inteira na escola aprendendo o hino lá da independência. E por que a gente faz isso? Para não esquecer da nossa história. Aqui é um exemplo clássico de esquecimento da história. O povo chegou na Terra Prometida, o povo recebeu aquilo de Deus, mas isso não foi passado. Isso não foi passado de geração em geração. E aí chegou uma geração que nada sabia de Josué, de tudo aquilo que aconteceu. Quem leu o livro de Atos que a gente estava lendo esses dias aqui? Levanta a mão bem alto. Alguém lembra do discurso de Estevão? Não? Vocês não lembram do discurso de Estevão? Que ele conta a Bíblia inteira no discurso dele? Sim. Ele conta a história inteira da Bíblia e fala quase da criação. Ele começa acho que em Abraão e vai até Jesus. Por quê? Porque aquilo precisava ser passado. E chegou até Estevão e ele fez questão antes da morte dele de marcar aquilo com um discurso. E chegou até a gente hoje. Então, importante, para uma nação, a história precisa ser contada. As pessoas precisam entender. Hoje cedo falaram sobre a importância do nosso testemunho. O nosso testemunho conta muito. Quem você era, o quem você é, como isso chegou, como Jesus te transformou. Isso é história. Se na sua vida tem algo que você celebrou já, que você agradeceu a Deus e aquilo ficou esquecido, traga de novo. Deus já fez um monte de coisa na sua vida, né? Deve ter feito um monte de coisa na sua vida. Mas é mais fácil a gente esquecer das coisas boas do que das ruins, né? Geralmente as ruins a gente fica marcando. Eu terminei aquele relacionamento. Aquela pessoa morreu. E as bênçãos ficam esquecidas, né? Então essa geração esqueceu, né? Fala ali, ó. Surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito para Israel. Não sabia que tinha libertado do Egito, não sabia que tinha atravessado o deserto, não sabia que tinha entrado na Terra Prometida e derrotado um monte de povo. Não sabia. E daí teve vários resultados aqui. Vamos lá, o que vocês destacaram mais? Qual versículo? Depois do 10. 11? O que fala no 11? Prestaram cultos. Então começou a apostasia e idolatria. 12. Não, idolatria não é 12? O que fala no 12? Abandonaram o Senhor. 14. O que fala no 14? Antônio, você falou 14 aí. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. E aí às vezes a gente fica pensando, mas o diabo destrói com a minha vida, o diabo... A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Deus contra o seu próprio povo. Parece estranho, né? Mas por quê? Porque o povo estava em desobediência, porque o povo tinha abandonado Deus. E isso foi um meio do povo retornar a Deus, né? Foi uma consequência. E a gente falou hoje cedo, teve até uma frase que a gente marcou, a gente escreveu no quadro aqui, que sofrimento gera crescimento. Todo tipo de sofrimento gera algum tipo de crescimento. Você já pode ter vivido isso na sua vida. Você transformou numa pessoa melhor, você voltou para algo que você precisava voltar. E o povo de Israel aqui estava todo desviado. Então o que Deus fez? A ira estava sobre esse povo e fez com que os inimigos os atacassem, eles foram entregues aos inimigos, né? Vamos seguir aqui. O que mais vocês destacaram aí? 16. O que está falando no 16? O Senhor levantou os juízes que os libertavam das mãos daqueles que os atacavam. A gente
Que vai falar depois do juízo. Depois o que vocês colocaram mais aí? Qual versículo? 18. 18 é importante, hein? Quem pode ler bem forte o 18 para mim aí? Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e o salvava das mãos de seus inimigos, enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles, diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Eu coloco 19 também, ó. Mas quando o juiz morria, o povo voltava aos caminhos. Destaque isso aqui, ó. Ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados. Quem pode abrir em 2 Pedro 2, 19 e 20? 2 Pedro 2. Mavi, você abre? 2 Pedro 2, 19 e 20, lá no final da Bíblia. 2 Pedro 2, 19 e 20. Ó Pedro escrevendo algo parecido com o que Samuel escreveu aqui. Olha que você... 19 e 20. 2 Pedro 2, 19 e 20. Isso. Fala a última frase de novo, Mavi. Estão em pior estado do que no princípio. Então Pedro está escrevendo aqui aqueles que conheceram a palavra e voltam para o mundo de pecado. Ele fala que estão em pior estado do que no princípio. Samuel fala aqui, ó, 19, mas quando o juiz morria, o povo voltava aos caminhos ainda piores do que o caminho dos seus antepassados. Então, um ensinamento incrível para a sua vida nessa aula de hoje. Não se desvie. Não se desvie. Porque talvez a vida horrível que você tinha lá, se você se desviar e se perder do caminho de Deus, a palavra de Deus fala que você vai para um caminho ainda pior. Claro que a palavra de Deus fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós cremos que a graça de Deus é maior que tudo isso. Mas a gente volta e meia, às vezes bate alguém ali na igreja, o cara tá pedindo comida, tá com a vida toda destruída, tá largado em drogas, enfim, em vício. Geralmente a pessoa sabe a palavra de Deus. Pastor, porque a palavra de Deus fala que o homem de Deus não vai mendigar o pão e eu tô aqui. Você sabe? Não, pastor, porque eu era da igreja tal, o que aconteceu, meu irmão? Eu me desviei. Então, pior do que estava no princípio. E o povo também acabia vivendo essa opressão pior do que estava no princípio. Eu quero que vocês imaginem esse ciclo, gente. A gente tem falado bastante desse ciclo e a gente vai falar muito durante as aulas. Não era plano de Deus o povo viver esse ciclo de abandono, de juiz levantar, de voltar a Deus, depois abandono de novo. Mas toda vez que o povo abandonava a Deus, ele se tornava ainda pior. É isso que está falando aqui. Então, toda vez que esse ciclo se repetia, mais pessoas eram prejudicadas, mais pessoas morriam, mais idolatria entrava no meio do povo, mais apostasia entrava no meio do povo. Entenderam isso? Sim? Tá claro isso? Beleza, vamos seguir. O que vocês destacaram mais? O que vocês destacaram aí? Depois do 18? 20. A ira do Senhor acendeu-se contra Israel, porque violou a aliança. O que mais? 21 vocês não destacaram? Não expulsarei diante deles nenhuma das nações. E 23 vocês colocaram? 22. Quem pode ler para mim? Eu as usarei para pôr Israel à prova e ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele como fizeram seus antepassados. Ele está falando aqui que as nações que ficaram, Deus ia usar, olha que palavra, Deus ia usar o que tinha de ruim na terra para provar o povo. Então, isso pode acontecer na nossa vida. Você está passando por uma provação, você passar por uma dificuldade, para ver se realmente você tem Jesus no seu coração, se você realmente entregou a sua vida para Ele. Pô, não sei se você está passando por alguma dificuldade, mas pode acontecer. Deus está colocando aqui o povo dele à prova através dos inimigos. Beleza? Vamos lá agora. Como você poderia resumir em suas palavras essa passagem do livro de Juízes? O que vocês colocaram aí? O que vocês colocaram? O ciclo, né? O pessoal da manhã também escreveu o ciclo, mas beleza. É o ciclo, né? Qual que era o ciclo? Quem pode me ajudar aí? O que acontecia no ciclo? Idolatria, apostasia, opressão, Clamava, juiz libertava e o povo voltava. fidelidade enquanto o juiz permanecia. O juiz morria, de novo. começava tudo de novo, né? Beleza. Vocês vão sair com isso aqui decorado na sua cabeça. Vocês vão estar deitados no seu travesseiro e você vai começar. Apostasia, idolatria, escravidão, beleza? Não tem nada, não. Mas vai decorar, tem 6 aulas pra você decorar ainda. 5 e meia, vamos lá. Isso aqui você viu já? Não, a gente vai falar daqui a pouco.
Juízes libertadores relacionados. Quem conseguiu aí? Juízes maiores, o primeiro. Depois, Eude, né? 3. Débora e Baraque. Depois, semana que vem a gente vai conversar sobre os dois aqui, tá? Não vou... Podia falar bem devagar. Otoniel, Eude, Débora e Baraque. 4. Gideão. 5. Jefité. E 6, o mais conhecido de todos? Sansão, né? Beleza? Otoniel, Eude, Débora e Baraque, Gideão, Jefté e Sansão. Juízes menores: Sangar. 2. Tolá. 3. Jair. 4. Ibizã. 5. E 6. Abidom. Vamos lá. Sangar, Tolá, Jair, Ibizã, Elon, Abidom. Por que a divisão entre maiores e menores? Porque um era grande e outro era pequeno? Porque um era... Não. 3 Jair. Porque Sangar, Tolá, Jair, Ibizã, Elon e Abidom. Essa divisão, gente, é devido ao recorte bíblico, tá? É a aparição dele na Bíblia. Por exemplo, você pega Sangar, que a gente vai falar da história incrível dele hoje. Sabe quantos versículos tem na Bíblia? 1 versículo. Então, por isso que ele é classificado como um juiz menor. Não porque a ação dele foi maior ou menor, mas porque ele foi descrito com menos detalhes na Bíblia. Beleza? Vamos lá. Vamos falar então do primeiro juiz. Otoniel. Primeiro juiz, Otoniel. O que significa Otoniel? Ó, esse aqui eu vou fazer rapidinho porque vocês fizeram a tarefa, né? A grande maioria aí fez a tarefa. Então eu vou falar rapidinho. Otoniel significa leão de Deus. Fazia parte da tribo de Judá. Pode anotar aí, tribo de Judá. Essas tribos, vocês lembram que eram os filhos de Jacó? Sim? Tranquilo? Quem que era a mãe de Judá? Quem era a mãe de Judá? Lia, né? Lia, aquela dos olhos meigos, né? Lembra? Olhos meigos. Raquel era bela e Lia tinha olhos meigos, né? Então, Judá, o que se destaca de Judá? Era um povo voltado para o exército, fazia grande parte da ação militar das tribos, era de Judá, tá? Depois, lá na divisão do reinado, isso aqui é só a título de conhecimento, existe uma divisão do reinado, com o reinado do norte, que fica com Jerusalém, e reinado do sul, que é o reinado de Judá, tá bom? Era uma forte tribo ali no povo de Deus. Otoniel era sobrinho, algumas versões trazem irmão mais novo, mas o que é mais usado é sobrinho de Caleb. Otoniel era sobrinho de Caleb. Sobrinho de Caleb. Não é irmão, então? Não, sobrinho. Pode colocar ali, sobrinho. Eu coloquei aqui porque algumas versões trazem, mas a mais aceita é sobrinho. É histórico. Não tem muito que... Aonde que eu coloco aqui sobrinho? Sobrinho de Caleb. Já está escrito, né? Só completa. Sobrinho de Caleb. Sobrinho de Caleb. E aí, fala lá na Bíblia que ele casou-se com Axa, filha de Caleb. Que no caso era sua prima, né? Se ele era sobrinho de Caleb, Axa era sua prima. O Caleb fez uma proposta lá, né? Quem vencesse o seu pela guerra lá, casaria. Isso. E esse Otoniel foi o cara. Foi o cara que venceu. Da batalha? É, isso aí. Ele era experiente em batalha, você pode colocar aí, experiente em batalha. Lembrando que a tribo de Judá era conhecida pelos seus exércitos. Aqui é importante, ó, ele viu o início da apostasia do povo. Então, ele pega aí esse início ainda que o povo adorava a Deus,
dá a entender aí que ele está nessa transição. Então ele pega esse início da apostasia do povo e ele é o primeiro juiz, né? Então você pode colocar ali, foi a pessoa usada por Deus como o primeiro libertador no primeiro período de opressão narrado no livro de Juízes. Foi a pessoa usada por Deus como libertador no primeiro período de opressão narrado no livro de Juízes. E aí nossa tarefa, que alguns de vocês fizeram... Primeiro, completa lá. Libertador no primeiro. Todo mundo pegou o que tinha que completar? Sim? Tá, vamos lá. Então vamos pegar o ciclo de Otoniel. Rapidinho a gente vai fazer, porque isso aqui era tarefa, só estou revisando. Qual a apostasia que os israelitas cometeram? Lá no capítulo 3, pode abrir capítulo 3, versículo 7. 3, 7. Quem pode ler para mim? 3, 7. O povo de Israel, isso? Otoniel ali? Os israelitas fizeram... O povo de Israel esqueceu o Senhor, é isso? Não? É que acho que não é NVI a tua, né? Vou ler na NVI aqui, ó. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois se esqueceram do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos Balaíns e a Aserá. 3 coisas que a gente destaca nesse versículo aqui, ó. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, isso é desobediência, um princípio que eles quebraram. Prestaram cultos aos Balaíns. Desculpa, pulei aqui, ó. Se esqueceram do Senhor, apostasia. E prestaram cultos aos Balaíns, idolatria. 3 princípios quebrados, tá? Depois você completa na sua tarefa da semana passada. Desobediência, apostasia e idolatria. Tá? Então, qual a apostasia que os israelitas cometeram? Então foi, fizeram o que o Senhor reprova, desobediência, esqueceram de Deus, apostasia e prestaram outros cultos, idolatria. Qual foi a reação de Deus? A ira do Senhor veio sobre o povo. Coloca aí. A ira do Senhor veio e entregou aos inimigos. Qual foi a consequência? Eu vou esperar para vocês. Essa eu estou fazendo rápido porque era a tarefa, tá? Sobre o povo. Veio sobre o povo. Isso. Qual foi a consequência? Entregou eles à Mesopotâmia. Foi o primeiro povo que escravizou ali o povo de Israel. Mesopotâmia. Entregou eles para a Mesopotâmia. E aí você pode colocar do ladinho assim, 8 anos. Foi o período de opressão. E o que fizeram os israelitas? Clamaram a Deus. Ainda na pergunta 3, né? Versículo 10. Agora. O que capacitou Otoniel a liderar Israel, ir à guerra e vencer? Quem lembra isso aí? Quem fez tarefa? Quem pode ler o versículo 10, então? Versículo 10, 3:10. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor... Isso aí, até aí. Então, o Espírito do Senhor veio a Otoniel. O que capacitou Otoniel? O Espírito dele. Quem lembra que na primeira aula eu falei da ação do Espírito Santo no Antigo Testamento? Como é que era? Vinha sobre uma pessoa e depois era tirado, né? Não era fixo igual na nossa vida. Vamos lá. Conseguiram acompanhar aí? A 4 é: o Espírito do Senhor veio a Otoniel. O que capacitou ele foi o Espírito. E 5, por quanto tempo houve paz naquela região? 40 anos de paz. Até a morte de Otoniel. Ó, esse quadrinho aqui que a gente fez agora é a tarefa, tá? Depois você passa lá para sua tarefa. Dei uma tarefa de presente para vocês, tá bom? Depois você passa lá para sua tarefa. Olhando para esse linha do tempo, o Otoniel estava lá junto com Josué, tá? Ele dá a entender que ele estava... Tem duas linhas de pensamento, porque tem uma da batalha lá que ele ganhou e a outra da geração, porque senão a Bíblia se contradiz, né? Porque ele era daquela lá e aqui está falando da geração que não adorou a Deus. Então tem
uma diferença aí que se contradiz um pouco. Mas a Bíblia fala que ele viu o início da apostasia do povo. Então, ele dá a entender que ele pegou esse período. Dá a entender, assim, que ele pegou esse período. A impressão que dá é assim, o povo, quando ele chegou lá na terra prometida, eles, em vez de dominar tudo, eles não dominaram e se aliaram Isso. com aqueles povos. Aham. E começaram a adorar os deuses deles. Isso. E Deus castigou eles. Isso aí. E tem uma dispersão do povo também, porque eles entram na Terra Prometida juntos. Depois as tribos são espalhadas. Então isso fez o povo também se perder um pouquinho. E aí eles começam a se misturar com outras culturas. Essa foi a grande questão. Se o povo tivesse entrado e ganhado tudo da maneira que era para ter ganhado, e destruído tudo e se apossado da terra, não tinha isso. Mas eles fizeram meia bênção, né? Pegaram meia bênção. Aí se bagunçou tudo. Vamos lá, segundo agora. Esse aqui a gente vai fazer mais tranquilo, tá bom, gente? Prometo. A gente vai ler junto. Abre lá. Juízes 3, 12. A gente vai ler junto, tá? A gente vai fazer junto. Eude. Vamos completar primeiro as lacunas. Eude significa união. Fazia parte da tribo de Benjamim. Quem foi Benjamim? Quem lembra? Irmão mais velho ou mais novo? Mais novo, né? De José. Filho de... Jacó também, né? Mas filho de... Quem é a mãe dele? Raquel, né? Filho de Raquel. Irmão mais novinho ali, Benjamim. Importante aqui, ó. Era filho de Gerá e era canhoto. Por que tá falando que era canhoto? Depois a gente vai chegar lá, tá? Depois a gente vai chegar lá. Foi a pessoa usada por Deus como libertador no segundo período de opressão narrado no livro de Juízes. Segundo período de opressão. Agora a gente vai ler junto, tá? Quem pode ler o versículo 12 para mim? Mais uma vez, os israelitas fizeram o Senhor prova. Por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Tá, beleza, vai até aí. Qual a apostasia que os israelitas cometeram? Desobediência, pode anotar lá. Fizeram o que o Senhor reprova ou desobediência. Tá. Uma coisa que a gente tem que destacar aqui, ó. Eglon, rei de Moabe. Eglon, rei de Moabe. Na segunda pergunta, qual foi a consequência e o que fizeram os israelitas? Deus entregou a Eglon, né, o povo, e depois o povo clamou ao Senhor, né? Então, aquele ciclo nosso. Gente, quem lembra quem eram os moabitas? Alguém lembra? Geração de Ló. Quem lembra que foi a partir de como que surgiu os moabitas ali? Com incesto. Lembra que Ló fugiu, ficou Ló e as duas filhas foram lá, deram uma pinga para Ló, um vinho, embebedaram ele e tiveram filhos com ele, que gerou os moabitas e os amonitas. Olha aqui os moabitas entrando contra o povo de Deus, tá? Moabitas, fruto do pecado. Esses moabitas ficaram no pé do povo de Deus um tempão. Então aqui, ó. Voltando um pouquinho a 2 lá, como é que é? A 2 é Deus entregou a Eglon, ou Deus entregou a Moabe. E o que fizeram os israelitas? Clamaram a Deus. 3. Que cidade foi conquistada por Eglon? Quem pode ler para mim? Versículo 13. Eglon se juntou com os amonitas e os amalequitas e eles atacaram Israel e tomaram Jericó, a cidade das palmeiras. Isso, Jericó. Então, Jericó, que foi o marco da entrada na Terra Prometida, foi tomada de novo, foi perdida do povo de Deus, tá? A Angélica acabou com o meu suspense aqui, porque na minha versão fala só a cidade das palmeiras. Eu ia falar, quem sabe que é a cidade das palmeiras? Aí vocês vão responder, Jericó. Você vê o Palmeiras caindo aqui desde antigamente, né? O negócio tá feio aqui, né? Mas é Jericó ou cidade das palmeiras, tá? Qual foi a característica pessoal que Eude usou como vantagem e como foi usada? Agora eu vou fazer um teatro para vocês aqui. Tô brincando. Não, eu vou resumir aqui, porque senão a gente vai ficar lendo, vai demorar muito. Então assim, ó, o povo de Deus foi atacado ali pelo rei Eglon dos Moabitas, perdeu a cidade de Jericó. E aí a palavra de Deus fala, na sequência ali,
que o rei cobrava impostos. Eles eram escravizados e como que era a forma dessa escravidão? Pagar impostos, altos impostos. Então tinha um determinado momento que eles pegavam os impostos e levavam até o rei. E aí fala que Eude, num determinado dia chegou... Antônio, vem aqui, com todo respeito a você. Vem aqui. Você vai ser o rei. Chegou aqui num determinado dia... Senta aí. No dia de pagar imposto. E aí Eude foi pagar o imposto, chegou e falou pro Antônio... E a Bíblia fala que Eglon era um homem muito gordo. A gente não representou bem aqui, mas ele era um homem muito gordo. E ele fala para Eglon o seguinte: eu tenho um... Deixa eu ler certinho para não falar besteira. Eu tenho um recado. Segure, mano. Tenho uma mensagem secreta para ti. Eu tenho uma mensagem secreta para ti. Então ele fala 2 vezes. E nessa segunda vez, o rei leva ele até uma sala, dispensa os guardas. E o que ele faz? Eude, e aí o canhoto, né? Por que é importante e destaca o canhoto? Porque, historicamente, os guerreiros usavam a mão direita para lutar. Então, estudando teologicamente, o que se chega num acordo que se destaca a mão canhota aqui do Eude, é que não era fácil chegar na presença de um rei de uma nação moabita, um rei que conquistou Jericó, um rei muito poderoso. Então dá a entender que esses guardas revistavam as pessoas, viam se não tinha arma. E nessa revista não foi passado coxa direita. Por quê? Porque a espada ficava na coxa esquerda, porque desembaiava a espada aqui. Então por isso que se destaca muito na história falando sobre o canhoto. E a palavra de Deus fala que Eude preparou uma espada de 45 centímetros e escondeu na sua coxa. Como ele fez isso? Não sei, mas ele passou pela guarda, entrou, e aí a palavra de Deus fala que ele saca essa espada e fere o rei. Beleza? A importância de que ele era gordo. A palavra de Deus fala que... Olha só. Versículo 21. Eude estendeu a mão esquerda, apanhou a espada na sua coxa direita e cravou na barriga do rei. Até o cabo penetrou com a lâmina. 45 centímetros de espada, tá? Sem contar o cabo. Penetrou com a lâmina. E como não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela. Então ele era um cara bem gordo mesmo, tá bom? Bem gordo mesmo, tá? Então Eude saiu, né? Ele fugiu. Depois que ele saiu, vieram os servos e encontraram trancadas as portas. O que eles pensaram? Olha que esses servos, né? Ele deve estar fazendo suas necessidades em seu cômodo privado, né? Cansaram de esperar, como ele não abria a porta, abriram e lá estava o Senhor caído morto no chão. Então, obrigado, Antônio, valeu. Então Eude vai lá e fere o rei. Não. Agora é outro já. Rei Moabita, rei Eglon. Tá, agora é outro povo. Primeiro foi Mesopotâmia. Como é que eu ponho a resposta aqui? Tá, a resposta é... Qual foi a característica pessoal que Eude usou como vantagem? Canhoto, mão cruzada, arma invertida. Você pode colocar aí. Gente, isso aqui eu não estou inventando, tá? Isso é historicamente que a mão do guerreiro era a mão direita. Tá? Por isso que acho que tem esse destaque sobre a mão canhota de Eude. E Deus não coloca qualquer destaque à toa. Ele fala bem, frisa bem sobre esse canhoto. 2 vezes, né? Aí ele ataca, ele sai de lá e ele movimenta o povo para gerar uma revolta, para retomar a cidade de Jericó. E aí você pode ler lá no versículo 28, fala: sigam-me, ordenou, pois o Senhor entregou Moabe em nossas mãos. No 28 isso. No 29 fala assim: naquela ocasião mataram cerca de 10.000 moabitas. E um destaque, tá? Você pode colocar na 5 ali. Qual foi o resultado da liderança de Eude para os israelitas? Mais de 10.000 moabitas foram mortos, homens fortes e vigorosos. Não era qualquer moabita, era homens de guerra, homens de batalha, homens fortes e vigorosos. Nenhum só homem escapou.
Israel teve paz durante 80 anos. Então, mataram 10.000 homens fortes e vigorosos e teve paz durante 80 anos. É uma história atípica do Velho Testamento. Um cara canhoto, poucos são citados assim com essa característica. E é engraçado, né? Chega a ser engraçado um cara gordão, 45 centímetros de espada e tal. Mas é uma história atípica. Uma estratégia boa, né? Vamos lá. E agora, alguma dúvida sobre Eude? Não, né? Agora a gente vai falar a longa história de Sangar. Presta atenção que eu vou ler a história de Sangar, tá? Versículo 31. Depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Ele também libertou Israel. Então, ele foi o terceiro libertador. Você pode anotar aí. Aqui aparece um povo que deu problema com o povo de Deus também, chamado povo filisteu. Povo filisteu. E aí, entre parênteses, você pode colocar povo costeiro, que era um povo que ficava próximo à costa, né? Próximo à região dos mares. E ele matou 600 filisteus com uma lança de metal, com uma aguilhada de boi, enfim, você pode... Eu coloquei lança de metal, utilizada para conduzir bois. Felipe, ali os dois Israel da ameaça dos Filisteus. Gente, aqui, ó, às vezes tem uma dúvida. Esse período, porque aqui, ó, fala de Eude e depois vai para Sangar, né? Entre Eude e Sangar teve uma revolta, apostasia do povo? Não dá para confirmar. Não dá para confirmar que o povo se revoltou, que eles caíram, que eles foram escravizados. Mas aqui ele está lutando contra os filisteus. Então dá a entender que o povo voltou para aquele ciclo. Porque antes era o povo de Moabe lá e agora são os filisteus. Então o ciclo dá a entender. Aqui, por que é um profeta menor? Porque a história não abre tanto. Mas também é um período de opressão. Beleza? Alguma dúvida na aula de hoje? Tem. Eu só quero falar rapidinho da tarefa com vocês. Tarefa. O ciclo da minha vida. Você vai tentar encaixar o ciclo dos juízes na sua vida. Qual foi minha desobediência ou rebeldia, algum princípio de Deus? Que opressão ou consequência eu sofri? Qual foi minha postura diante do sofrimento? Como foi o livramento de Deus e como eu permaneci em obediência ou se eu voltei a falhar? Então você vai fazer um ciclo da sua vida. Beleza? Tá claro? Eu espero que isso aqui seja um ciclo do passado. Mas se for um ciclo do presente, você vai até Deus te libertar e aí você não volta para a desobediência, tá bom? Amém? Vamos orar. Deus, eu te agradeço por essa aula, Pai. Te agradeço por cada juiz que a gente estudou hoje, pela história deles. Pai, o Senhor deixa escrito isso para a gente criar esperança, para a gente tirar ensinamentos. Pai, abençoa a semana de cada um aqui. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, boa semana. Deus abençoe.